Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e já tem finalista de conferência da NBA. O Miami Heat botou os Sixers para refletir e, meu amigo, foi uma noite de reflexões, agonia, um pouco de polêmica e muita história para contar. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno também para falar da vitória do Dallas 3-3. Teremos jogo 7, hein? Teremos jogo 7, pelo menos um jogo 7 no domingo já está garantido, talvez tenhamos um segundo se o Boston vencer em Milwaukee Bucks na noite dessa sexta. Caso o Memphis vença em São Francisco, o jogo 7 não vai ser no domingo, vai ser na segunda, então no máximo 2 jogos no domingão. Eu estou com o Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil, sou o Guilherme Tadeu, não sei se eu já havia dito isso. Estamos aqui, Lucas, para falar de uma noite... Cara, uma noite intensa de NBA ontem, viu? Uma das noites, assim, que vão deixar bastante história aí pro futuro, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Aproveitando, né, uma das últimas rodadas duplas, talvez a penúltima, né, Guilherme? Talvez a última. Não, mas hoje tem ainda, não tem? Assim, então, hoje talvez a última, quis dizer. Mas eu tava falando, a gente vai falar de ontem, né? Ok. Aproveitem aí o que tá rolando de NBA, porque, meu Deus do céu, né, velho? Tá afunilando, tá ficando pouca gente. E, cara, as histórias ficam mais intensas, né? Quando você tem 13 jogos numa noite, você não consegue curtir intensamente os 13, né? Mas quando você tem 2, como é o caso recente, ou 1, você consegue absorver cada gota de entretenimento, né, Guilherme? Filigrana, Lucas. Filigrana é a palavra. Porra, filigrana é bom demais, Porra, velho. É um dos excelente, polissílabos menos valorizados, porque assim, ele vem de uma construção muito pouco utilizada, né? O Fili, ele é subvalorizado, né? Underrated, eu diria até. Desde a época dos filisteus, viu, Guilherme? E um polissílabo, né? Que você consegue utilizar rebuscando frases, é bom demais, né? Não é como mesmo com a grana não suja um pouco? Guilherme, quem fala que a grana suja é porque não tem o suficiente de grana, né? Sou desses. Mas o Café Belgrado convive com isso diariamente, né? Guilherme, o que eu quero dizer é o seguinte: NBA tá aí rolando, você tem que absorver tudo, inclusive pós-jogo, né? Porque há quem diga, Guilherme, que o pós-jogo de Filadélfia e Miami foi muito mais interessante do que o segundo tempo, né? O primeiro tempo foi bem massa, 49-48, aquela cara de jogo eliminatório. Segundo tempo foi passeio, foi vareio, né? Então só quem curtiu mesmo foi a torcida do Miami, porque o Miami aplicou uma chave de braço ali no ataque do Philadelphia, que, meu Deus do céu, né? Dominou completamente, intensamente. Foi um triângulo? Não sei se foi triângulo, porque eu acho que o triângulo tem que ser com as pernas, né? E eu acabei de dizer que mas foi a chave de braço. Pode ser chave de braço com a perna também? Porque o que você cadeadeia, né? Vamos dizer assim, é o braço, né? Por isso que é a chave de braço. O Anderson Silva bateu assim o Charles Sonnen, né? Grande falastrão aí. Não foi chutão na testa? Não, chutão na testa foi o Belfort. Foi no Belfort, chute no queixo, né? Do Charles Sonnen, ele... Foi cringe essa época, né? Que todo mundo curtia uma pancadaria, né? Mas o Brasil era um lugar legal. Cara, não sei se é cringe, né? Porque o Brasil parou de curtir apenas porque parou de ter campeão, né? Mas quando agora o Brasil ganhava né? tudo... O Batistaca? Não sei, velho. Charles Bronx. Mas tá faltando aqueles superstars, né? De outra hora. Falta um Galvãozinho falando Gladiadores do Terceiro Milênio. Será, velho? Cara, depois que o Galvão sair da Globo, sei não se ele não vai pegar esses trampos aí, hein? Guilherme, o que eu quero dizer mesmo, né? Aproveite a NBA e tudo que ela proporciona e te convido aqui a começar por Dallas e Suns, viu, Guilherme? Porque Philadelphia e Miami é um main event, né? É uma classificação para a final de conferência de um time que continua underrated aí, um time que continua tal qual filigrana, viu, Guilherme? Subvalorizado, subapreciado e que não para de vencer, né? Primeiro lugar do leste, primeiro time na final da Conferência do Leste. Muita coisa para falar do rescaldo desse jogo. Então vamos aqui, Guilherme, da série que tá viva, da série que continua, da série que garante pelo menos um jogo 7 nesses playoffs, né?
Já tivemos Memphis e Minnesota Timberwolves. Foi jogo 7 ali? Não, foi jogo 6, né? Acabou. Memphis Timberwolves 6-6. A gente não teve jogo 7, né? Não, ainda. é o primeiro. Primeiro jogo 7. Primeiro jogo 7 dos playoffs de 2022. A série mais Café Belgrado que existe, né? Dallas Mavericks contra Phoenix Suns. Quem jogou em casa venceu. O Dallas sempre com apoio de Rômulo Mendonça, né? Insiders, Guilherme, me garantiram que o Rômulo Mendonça não tá torcendo para Phoenix esse ano, hein? Que isso, velho? É sobre isso. Então, fico muito receoso, porque imagino que a ESPN não vai deixar passar esse jogo 7, não vai deixar de passar esse jogo 7 no domingão, e Rômulo provavelmente estará no comando, né? Ele tem pegado sempre que possível essa partida, né? Esse confronto. O Phoenix Suns vai ter que escalar montanhas e no topo da montanha vai ter que derrotar o chefão Rômulo Mendonça, viu, Guilherme? Caraca, o Rômulo que já foi um dos responsáveis por várias vitórias do Suns, você lembra disso? Foi amuleto, playoff passado, o Suns só foi perder com o Rômulo Mendonça no terceiro jogo das finais, né? Talvez seja, você tenha que fazer essa conexão aí, viu, Lucas? Porque o Suns sem Rômulo tá complicado. Também. Ô, Lucas, tem a contradição da filigrana, né? Que ao mesmo tempo que é uma palavra que representa muito ouro, é uma palavra de subapreciada, né? E eu acho que tem uma contradição nesse time do Philadelphia que vem à tona toda vez que o time perde, né? Que é um time de quem se espera muito, mas se espera muito baseado numa expectativa basicamente de um futuro não vivido, né? Ou de um presente não vivido, sei lá. Porque ontem essa informação me pegou de surpresa, né? O Philadelphia é um dos times que há mais tempo não disputa final de conferência. Desde a época do Dr. J, não disputa final de conferência. É um time muito tradicional, de uma torcida que cobra muito e que trabalhou de um jeito bem excêntrico para chegar onde chegou, né? O processo virou história, virou das grandes histórias da NBA. E hoje a gente olha para esse time que tem nada do processo a não ser Embiid e tem que ficar remoendo o passado recente para entender o drama de tudo que aconteceu, né? Porque se você olhar, né, friamente, né, um retrato frio, né? Você ignorou então meu pedido da gente falar primeiro de Phoenix e Dallas? Eu ignorei, porque quero Ok. falar mais dessa história da filigrana. Você tem que explicar da carente campeão, né? Onde é que foi parar. É isso. Cara, tem uma contradição também nessa hora do Dallas, eu vou guardar para daqui a pouco. Quando a gente vê a história do que aconteceu ontem, cara, não tem nada demais você perder de 4-2 para um time em que os dois primeiros jogos você era o melhor da conferência e você enfrentou sem sua estrela. Ou seja, você tinha que dar algum jeito de sobreviver na série em 3 jogos. Desculpa, em 5 jogos, né? Sendo que você já saía 0-2. E aí o Embiid volta machucado, o time joga bem, o jogo 5 é um desastre, e, cara, o jogo 6 pode acontecer uma derrota, pode acontecer. Agora, a leitura, né, do que se faz é muito mais complexa, né? Vem assombros do passado, e aí do passado do Doc Rivers, que dá entrevistas atrás de entrevistas absolutamente desastradas. Se desastrado é o termo mais, né, Lucas? Que desastrado é bater o dedão no puff, né? Cara, quando é uma sequência, se você bate o dedão todo dia no puff, alguma coisa está errada, ou com a sua visão, ou com o puff, né? Sabe o que tá faltando pro Doc Rivers, Guilherme? Um puff. Não. Dona Lúcia, né? Tá faltando uma cartinha de uma fã dizendo, Doc Rivers, foi muito belo esse trabalho, né? Ele tá perto disso, viu? O cara tá muito perto de chegar a cartinha da Dona Lúcia pro Doc Rivers, elogiando o grande trabalho que ele tem. Já teve a Dona Lúcia lá com o Colangelo, né? Que tinha uma Dona Lúcia particular no Twitter, né? Que ficava elogiando o trabalho dele, descobriram que era ele mesmo. Cara, que desastre os Sixers, né? Muitas histórias de desastres seguidas. Cara, eu tenho pensado muito sobre o que aconteceu, porque quando você tem que ir tão longe para explicar uma derrota que poderia acontecer em 6 jogos contra o melhor time da conferência na temporada regular, porque tem muita coisa errada nesse ambiente todo, né? E acho que quando começam as entrevistas que a gente volta a ver isso. O segundo tempo do Harden tem sido massacrado e não sem razão, né? Você sabe, Lucas, que eu
O Doc me pegou, né, ontem, né? Ontem o Doc olhou pra minha cara, Lucas, e me deu um tapa, né? Me deu um Ih, tapa, rapaz. e basicamente Explica. disse, não, deu um tapa agressivo e Mão basicamente, aberta. tipo, mão aberta, E Que deixa basicamente os dedos disse, assim, as marcas dos dedos. é isso, deixa você com a bochecha vermelha, né? Basicamente disso, isso é pra você parar de ser tonto, né? É que tu me Ih, acusando, rapaz. tonto. Por quê, Lucas? Ele disse assim, né? Quando eu Você cheguei, sabia né? que a primeira vez que eu descobri que tonto era depreciativo foi no Chaves? O Kiko falava muito tonto. Pra mim, tonto sempre foi a pessoa com tontura mesmo. Interessante, Lucas. A gente pode conversar sobre isso em algum momento, se você quiser. Boa. Ele diz assim na coletiva, né, o Doc? Ninguém apostava na gente. Quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, ninguém apostava na gente. Chamou de ninguém. Ninguém FC, né, Guilherme? Você Ninguém agora. FC. Cara, o Sixers tinha motivos para ter fé. Aliás, outro fator, né? Perdeu o Danny Green no começo do jogo. Ele tinha sido um fator nas vitórias do Sixers. Perdeu por um acidente de trabalho. Velho, foi um desastre. Foi um desastre. Sabe que eu tava torcendo pro Sixers nesses playoffs do leste e perder do jeito que foi muito triste, porque ele não competiu, né? Mas mais do que isso, né? O segundo tempo do James Harden foi muito feio, né? Ele não chutar, né, Lucas? Eu acho que a estrela que não chama responsabilidade, né? Não chuta. Cara, eu tinha muitas restrições ao que fazia Kobe Bryant, né? De chutar 25 bolas, 35 bolas, 40 bolas. Mas, velho, esse tipo de coisa, num jogo desse, em que o time tá precisando, cara, você tem que dar tudo que você tem, né? E claramente não parece ser o caso do que o Harden tá interessado em fazer. Claro, vou comparar o Kobe com o Harden. Não é comparar, mas eu tô dizendo assim, posturas diante da eliminação, né? Seu time vai ser eliminado, o que você vai fazer com isso? E foi um desastre, né? Agora o mundo tá nas costas dele, muita gente questionando se ele ainda pode ser um jogador de elite da NBA. Eu acho um pouco doideira essa discussão. Mas. E o próprio Embiid, né? Vazaram, circularam declarações que ele deu depois do jogo. Não exatamente jogando fogo, né? Mas trazendo à tona que o Harden era outro jogador agora. O que eu não sei também se é o caso, né? O Embiid me cansa um pouco às vezes também. Ele é muito engraçado, ele é muito carismático. Eu passava pano quando ele ia ser brasileiro, né, Guilherme? Mas agora francês, pode descer a lenha. Pode descer, né? Mas, assim, não parece ser um papel de um líder, né? Não me parece ser um papel de um líder. É isso que ele já fez com o Ben Simmons e esse negócio de falar o tempo todo do Jimmy Butler, né? Que não é a primeira vez, né? Não é que ontem ele falou do Jimmy Butler, não é que ontem, não, o tempo todo ele fala dessa decisão de não ficar o Jimmy Butler. Enfim, a gente está num momento peculiar, né? Eu também não quero ser o cara que fala que os jogadores não podem manifestar suas opiniões, mas ela tem um preço, né? A gente estava comentando em off o lance on também, né? Mas o lance do Draymond Green falar abertamente de questões táticas importantes da série durante a série em seu podcast. Eu acho que é baixar um pouco a guarda, sabe? Acho que o Sixers tem problemas muito mais graves do que o Joel Embiid, mas acho que um líder também é muito referência para o tipo de franquia que você quer ter. Cara, faz algumas horas que o time foi eliminado, o Embiid deu tudo que tinha, jogou muito abaixo da sua capacidade física, porque achava que era necessário. Ele até dá uma entrevista falando disso, né? Que se ele não joga, iam chamar ele de soft, e se ele joga mal, iam falar que ele joga mal. Cara, é um retrato muito triste, né? Porque aí revisita, vem na saída do túnel. Também achei bem despropositado. Eu ia até te perguntar, Lucas, se você se lembra que sua memória é melhor do que a minha, embora a gente estivesse junto, né, no dia desses moves todos aí. Como é que foi essa questão do Jimmy Butler? Porque até hoje a ideia que eu tinha é que o Jimmy preferiu ir para Miami, né? E ontem ele sai claramente falando, eu vi o vídeo, ele claramente fala, tipo, alguma coisa do tipo, vai preferir o Tobias Harris em vez de mim? Tipo, puta merda, né? Tipo, dando risada assim, mas meio agressivo. Queria revisitar essa história também, porque parece que é tudo sobre isso, né? É tudo sobre esse passado recente.
É uma coisa estranha, porque a gente não fica falando de todo... por exemplo, se o Dallas foi eliminado no jogo 7, a gente não vai sair para falar, nossa, trocou o Porzingis, hein? Nossa, mas deixou o Nowitzki aposentar. Foram erros, foram decisões que deram errado, recente, né? A troca pelo Porzingis acabou que não foi uma boa troca. Deixar o Nowitzki jogar até os 80 anos não foi bom nem para o Dallas, nem para o Nowitzki, que recentemente disse até que hoje ele não pode jogar com as crianças dele porque topou jogar mais 2 anos. Não pode jogar bola, né, com as crianças porque topou jogar mais 2 anos. Enfim, a gente não vai sair falando, nossa, mas também o time até pouco tempo deixou o Dirk jogar até tá caindo na quadra. Aí recentemente tá não sei o que, não vai falar disso. Se o Celtics perder hoje à noite, cara, provavelmente a gente vai falar de uma boa temporada do Celtics, né? Mesmo o Bucks, se ele tomar a virada e perder a série, a gente não vai revisitar aquela história que eles não renovaram com o Brogdon, né? Muita coisa positiva aconteceu desde então, mas enfim, o Fila, Lucas, parece que tem, não sei, parece que traz, né? Eu gostava muito do Raimundos, né? Hoje em dia é polêmico falar isso porque os caras viraram, né? Mas parece que o Canice é gente boa. Parece, não tenho certeza, mas parece que é. Mas eu tinha uma música, né? Que era Tora Tora, que ele falava assim, né? Como um troféu de um caçador na sua parede, 17 almas na rede e eu levo para todo lugar. E é claro que morrer de tiro ninguém gosta. Então eles grudam nas minhas costas e ficam só me dando azar. Assim, né? Como se todos os pecados, né, que o matador praticou, ele carregasse com ele, né? Todas aquelas almas que ele deixou pelo caminho. Cara, parece que o Sixers entra com essas almas em quadra, né? E ontem uma dessas almas veio assombrar, né? Não é literalmente, mas basicamente chamando à tona, assim, uma força impressionante. Agora eu tô falando em Salminho já, né? Lucas, cara, essa derrota, você viu que eu até me extrapolei aqui fugindo do contexto aí que você tinha proposto, porque, cara, eu tô muito mal-humorado com isso. Desde ontem, você sabe que eu gostei muito da vitória do Lucas, a gente ficou brincando lá no Giannis, mas isso aí me deixou mal-humoradíssimo, assim, mal-humoradíssimo. O que foi o Sixers essa pós-temporada, essa eliminação. Cara, não sei. Tô chateado, viu, Lucas? Tô chateado e preciso de uma palavra amiga. Boa, não sei se eu vou poder proporcionar essa palavra amiga, viu, Guilherme? Porque... Pode ser palavra só, então. vou proporcionar muitas palavras, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar e deve analisar é que não foi simplesmente uma derrota do Philadelphia 76ers, né? Foi uma grande vitória, foi uma grande dominação do Miami Heat. Se você pegar o short do Embiid, o Embiid arremessou 13 bolas fora da zona pintada. Não é o que o Philadelphia quer, não é o que o Embiid quer. E boa parte dessas 13, Guilherme, foram de muito longe, né? Foi um monte de bola de 3 pontos, um monte e alguns mid-range, assim, lentos que o Embiid não tem interesse em arremessar. O Embiid quer aquela bola lá embaixo, onde ele é dominante, onde ele causa a marcação dupla, a marcação tripla, encontra os companheiros livres e faz o ataque fluir, que foi o que a gente viu nos outros jogos lá em Filadélfia. Nesse jogo, assim como no jogo 5, o Miami tirou o Embiid do garrafão, né? O Miami, boa parte das cestas do Embiid dentro do garrafão foram um rebotinho ofensivo ontem, porque ele não conseguia receber no poste baixo e daí fazer a sua jogada, né? Daí fazer o Philadelphia agredir da maneira que ele queria, né? Então, em primeiro lugar, a gente reconhecer que tudo isso que a gente está falando do Philadelphia, que tem sido falado, etc., foi causado pelo Miami. Foi porque o Miami quis, foi porque o Miami conseguiu tirar o Embiid do seu melhor jogo, o Miami conseguiu tirar o ritmo do James Harden, o Miami conseguiu incomodar tudo que o Philadelphia tinha para fazer e o Doc Rivers não conseguiu armas para contra-atacar, né? Não conseguiu punir as escolhas defensivas do Miami de fazer marcação dupla, fazer marcação tripla no Embiid. Enfim, o Philadelphia, e o Doc Rivers falou no final, uma belíssima frase, ele percebeu ao final do jogo, no finalzinho do jogo ali, que eles não tinham como vencer o Miami, né? O Miami era melhor mesmo. E foi por isso que ele percebeu, velho, porque o Miami se impôs de tal maneira que nem as desculpas que o técnico costuma dar, não tô falando só dele, tá? Nem só as desculpas que o técnico costuma dar ao final de temporada seriam suficientes para dizer, né?
o Danny Green saiu machucado, né? Foi por isso. Não é suficiente, né? A dominação do Miami foi gigantesca e está sendo tratado como, mais uma vez, né? Mais uma vez sendo tratado como, não, o Philadelphia precisava do James Harden mais agressivo, o Philadelphia estava com o Embiid machucado, o Philadelphia fez escolhas erradas lá no passado, e tudo isso pode ser verdade, não deixa de ser verdade, mas enquadra o que resolveu foi o Miami Heat, a defesa do Miami Heat, né? E quando o ataque do Miami Heat traz outros nomes, senão o Jimmy Butler, além do Jimmy Butler, né? Aí as coisas fluem bem melhor para a equipe. Causou muita turnover, causou muito erro, alguns despropositados, né? Alguns aparentemente despropositados, mas o time estava em choque já, viu, Guilherme? O time já estava sofrendo com a defesa e turnover chama turnover, né? É impressionante como psicologicamente afeta um ataque, né? Quando você começa a desperdiçar a bola. Aconteceu isso no jogo do Phoenix também. Aconteceu no jogo do Dallas passado, né? Você vai errando e aí daqui a pouco você comete erro mais bobo, né? Muito erro bobo, né? Muito herói bobo. Então, assim, o Miami tem todos os méritos dessa classificação, acho que tem que ser falado e repetido, porque senão fica parecendo que o Philadelphia deixou escapar entre os dedos uma classificação porque os times não se entendiam bem, porque não deu tempo em encaixar o James Harden, porque o James Harden pipoca em playoff, porque o Embiid está machucado. Pode passar por algumas dessas coisas, mas o fator principal é a qualidade do Miami Heat, principalmente defensiva. Sobre o fator do Jimmy Butler, Guilherme, desse pós-jogo, acho que os GMs antigos, né, o pessoal mais tradicional da NBA tá olhando e tá dando aquelas risadinhas de canto de boca, né? Porque quando a gente começou a acompanhar a NBA, Guilherme, se falava o quê? Não posso trocar minha estrela para onde? Não posso trocar a estrela para a mesma conferência. Não posso trocar a estrela para time da mesma conferência, né? Por quê? Porque você troca, você pega aí e você morre no playoff, né? E aí o cara joga a vida, joga o sangue, joga para depois falar, e aí, vai preferir o Tobias? Então manda o Jimmy Butler para outro lugar que você evita, né, essa fadiga, digamos assim, né, de ter que pegar o Jimmy Butler ano sim ano também. Quem sabe daqui a pouco um Ben Simmons, né, Guilherme? Já pensou? Que delícia que vai acontecer aí. Então, os mais antigos, eles metem essa, né? Você não pode trocar estrela para a mesma conferência. Os mais novos, eles, não, você tem que pegar o melhor troca possível, né? Eu tendo a concordar com os mais novos, viu, Guilherme? Mas nesse momento, os GMs idosos estão certamente fumando aquele charuto, né? Com pouca consciência de que o charuto talvez seja nessa idade que eles estão muito perigoso. Crítica social foda. Marca política aí. Pode marcar política ou saúde, né? Essa é um pouco de cada, né? Talvez saúde pública, Boa. né? Saúde pública, obrigado. Então esse é outro ponto, né? O fato do Miami ter pegado o Jimmy Butler coloca o Jimmy Butler sempre nessa rota de colisão com o Philadelphia, né? Na temporada regular, mais jogos, nos playoffs, probabilidade maior de acontecer. Então fica mais vivo isso aí, né? Fica mais latente para Fica essa ferida aberta o tempo todo, né? É como Como uma tatuagem? casquinha de ferida. Não, é como uma casquinha de ferida, viu, Guilherme? Não tem música sobre casquinha de ferida, né? Tem mais como uma ferida aberta como tatuagem. Não faz tanto sentido. Faz mais sentido a ferida aberta daquela casquinha, né? Porque o seu corpo vai curando, cria a casquinha, mas tem coisa melhor do que você arrancar a casquinha de uma ferida, Guilherme? Tem coisa melhor, mas pouca coisa melhor do que isso, né? Tem na ciranda da bailarina, tem casca de ferida, quem não tem? Né? Tem Olha esse aí. verso. Boa. Valeu, bailarinas. Obrigado. Se não fosse vocês, esse país estaria em péssimos lençóis. Na ponta dos cascos, né? Então, uma casquinha de ferida, né? Você vai esquecendo, e daqui a pouco, pá, mais um confronto contra Jimmy Butler, mais uma vez o Tobias Harris sofrendo, né? Esse shade, esse bullying. E o Tobias não tá na mesma família do Jimmy Butler, não tá nem não sai nem na foto, né, Guilherme? É como se, sei lá, vai bater uma foto do time. Aí fica os craques ali no meio, né? Os em pés, outros agachados, e fica um no cantinho ali, né? E no cantinho, depois de um tempo, todo mundo esquece o nome daquele cara do cantinho. Então, o Tobias, se fosse para bater uma foto aí
de craques, né, da NBA, ele ia ficar bem no cantinho, talvez até pegando só metade dele, né, um braço. E ele ia estar olhando para o outro lado, né, porque ele ia estar, Modelo faz isso, Lucas. Modelo não, mas ele ia estar tipo preocupado se ele ia estar aparecendo ou não, pedindo para alguém se afastar para ele ficar na foto, sabe? Entendi. Então não ia ficar bem na foto, né? Então é uma escolha que quem fez já não tá lá. A escolha de Tobias Harris foi de uma outra época, né? De outra direção. Certamente o Daryl Morey escolheria Jimmy Butler. Eu não falo isso porque eu sou um fã do Daryl Morey, eu falo isso porque eu sei como é o jeito dele trabalhar, né? Ele fala estrelas em primeiro lugar. O resto ele pega os George Niang da vida, né? O resto ele consegue ir tapando aqui e ali. Holy Prayers, o primeiro lugar é estrela de verdade, né? Então, certamente ele não deixaria Jimmy Butler escapar das mãos do Philadelphia. Mas tá aí, tá para punir. Sobre aquela época, Guilherme, é verdade. Logo no começo, o Jimmy Butler fala isso, ele disse, cara, eu queria a cultura do Heat, eu acho que é um time perfeito para mim, etc e tal. Mas isso vem, e aí a gente pode falar sem conhecimento de causa, mas com conhecimento de realidade, que quando vai renovar, os caras já sabem muito antes, né? Quando vai ter uma renovação, os jogadores já recebem, os agentes já recebem essa dica, né? Quando não tem, já, não sei se vai rolar aqui não, vai procurando outra alternativa e tal. Então, lógico, né, que o Jimmy Butler, olha até onde chegou aquele time do Philadelphia, né? O Jimmy Butler super importante, era o líder do time já naquele momento, que tinha jovens estrelas em ascensão. O time poderia ficar, tá? Não é como assim, o time não podia manter, porque é impossível dentro das regras. O time podia ficar, só que tem que pagar muito. Então, pelo nível de investimento, Guilherme, ia ter toda a responsabilidade aí, né? Mas o time preferiu cuidar da saúde financeira da equipe e optou por um jogador menos mercurial, né? Não sei nem como é que se fala em português isso, Guilherme. Mercurial, Lucas. É mercurial. Existe mas essa palavra. existe essa expressão? Mas é o mesmo sentido, assim? Não sei se existe a expressão, mas a palavra existe. Mas relacionada a Mercúrio, né? Porra, mas é peba, né? Será que é? Acho que aqui no Brasil, então, seria assim, tão Áries, né? Um cara tão Áries como o Jimmy Butler, né? Que é impulsivo, que é ariano, né? É ariano quem nasce em Áries? Quem nasce em Áries, não. Quem é do signo de Áries? Acho que é, né? Eu não entendo muito disso, Lucas. Acho até um pouco touro da sua parte fazer isso. Você sabe que eu não lido bem com críticas porque eu sou leão, né, Guilherme? Isso é tão pisciano da sua parte. Um salve. Você deve ter uma lua. Você deve ter uma lua em peixes. Cara, pior que eu tenho... Esse assunto certamente todo mundo gosta, né? Eu tenho ascendente em leão e lua em leão, velho. É complicado. Cara, você é quão muito leonino leão. eu sou. Porra, isso me causa muito você é um problema, rei Guilherme. leão. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Profundamente, né? Que certamente... Talvez até a gente podia ter um podcast sobre isso, hein? Atenção, Folha, né? Guilherme, o fato é, o time do Miami Heat passa com todos os méritos, o Philadelphia tem que lidar com esses fantasmas todos lá que a galera do Raimundos escreveu, e o processo acabou sem ter tido a oportunidade de continuar, né? Foi uma sequência de mudanças, né, no comando do Philadelphia, que vai deixando o time muito Frankenstein, né? Porque tinha o Sanrin que estava fazendo o trabalho que todo mundo sabia para onde ia. Não, boa parte não entendia, tanto é que a NBA meio que forçou o Philadelphia a tirar o Sanrin do cargo, porque ele estava acumulando pique alta, acumulando pique peba, acumulando tudo que é pique e jogando com um time super barato, né? Pensando em mais derrotas para ter melhores piques, até ter um time só de super estrelas jovens. A NBA meio que disse, cara, isso não dá certo, está feio pra gente, dá um jeito aí. Aí veio primeira mudança, né, Jerry Colangelo, que você já falou aqui, né, teve o escândalo do elogio a si mesmo, muitos fakes no Twitter para elogiá-lo e dizer que era um belo trabalho que ele estava fazendo, e esses mesmos fakes às vezes atacavam jogadores, né, resultado, demitido, não antes, sem fazer a belíssima troca do Tatum pelo Markel Fultz de uma escolha futura, né. Na sequência é o Tom Brand que, o Tom Brand falou, não, agora é a hora, agora é o all-in, se desfez de toda a juventude, de toda a pique, etc, foi atrás do Tobias Harris, foi atrás do Jimmy Butler, fez o time para vencer agora, parou na semi de conferência
pouco tempo depois, né? Depois dessas opções por não manter o Jimmy, né? Por ter aberto mão de tanta coisa futura e num all-in que não deu certo, acabou sendo demitido também. Veio o Daryl Morey agora, que traz junto com ele o James Harden, que é o cara que ele confiou a carreira inteira, né? Que ele fez uma aposta lá atrás, a troca por ele, que deu muito certo, embora não tenha virado o título. Foi uma run de muito sucesso, né? Daryl Morey e James Harden no no Houston Rockets. Mas ele sabia que o James Harden não era do Houston, né? O Embiid fala, a gente achou que estava recebendo o James Harden do Houston, mas por que você estava achando isso, Embiid? Você ficou sem ver NBA por um bom tempo? Sem League Pass, né? Tava sem League Pass. Pô, faz muita falta um League Pass para um jogador, né? Porque o Harden, desde que ele chegou no Brooklyn, né? Ele já não era o James Harden do Houston, já era mais um facilitador, fez um bom primeiro ano, fez um bom primeiro playoff até se machucar. Nesse ano já era outro Harden, né? Já não era o Harden tão eficiente do ano passado, né? Não sei se as contusões, a idade, enfim, né? O peso dos minutos, né? O Harden é um cara que tem muito minuto nas costas já, fez com que ele já não fosse o mesmo, né? Então, meio louco o Embiid esperar que tivesse recebendo o James Harden do Houston, que fazia 35 pontos de média, né? Que teve as maiores pontuações desde Michael Jordan. Que quando terminava a temporada, via quem tinha feito o jogo de 50 pontos. Aí toda a liga tinha feito 10, o Harden tinha feito 12. Esse Harden, cara, já tá no passado, já tá há alguns anos aí que não tá presente. O Harden já não tem sido ao NBA primeiro time, já tem um tempo. Então, não era o mesmo James Harden, né? E se provou isso ontem. Eu acho que o Miami fez uma marcação no Harden que foi impecável, que essa marcação existe mais facilmente hoje, porque o Harden já não é o mesmo do Houston, então você consegue punir o Harden de várias maneiras que antes talvez você não conseguisse, ele já não tem aquele first step tão explosivo, ele já não consegue num contra um passar por qualquer um. Então o Miami fez aquilo que o PJ Tucker falou lá no começo da série, né? Vamos ficar encostando nele o tempo todo, vamos ficar, né, incomodando o James Harden o tempo todo. E isso, na teoria, abriria espaço para outros jogadores, para outras opções do Philadelphia. Mas na prática, Guilherme, o Miami conseguiu foi cobrir tudo mesmo, né? Então o Harden ele não arremessou muitas vezes porque se ele tentava um contra um era turnover. A defesa do Miami estava engolindo ele, né? Então, vou fazer o quê? Vou tacar um arremesso aqui do meio da quadra, né? Então, eu tenho certeza que o Harden tentou, dentro do seu melhor, ajudar a equipe. Não acho que ele estava desinteressado. Agora, defensivamente, ele é um problema. O PJ Tucker teve uma sequência de rebotes ofensivos quando o Harden era o responsável por ele. Então, essa parte, a defensiva, que foi o calcanhar de Aquiles do Harden, boa parte da carreira, ela prejudicou bem mais o Philadelphia do que a teórica falta de agressividade, né? Falta de envolvimento do Harden ofensivamente, porque aquilo ali foi por design, né? Foi por mérito do Miami, enquanto o esforço defensivo, aquilo ali está dentro do controle do James Harden, né? O que ele pode entregar defensivamente, fisicamente, né? Não sei como é que ele tá, mas o que sentimos, o que eu senti vendo o jogo é que ele não conseguia achar ninguém defensivamente, assim, né? Então o Miami explorou e muito, e acho que esse lado aí foi que pegou bem nessa série, né? O quanto o Miami deu como ele expôs o Harden, né? Ó, esse cara aí que é o teu herói, esse é o seu rei, né? Esse é o seu herói, como diria lá no Pantera Negra, o Michael B. Jordan. Porque ele não foi capaz de resolver ofensivamente perante a defesa do Miami, e atrás ele estava refletindo com constância, viu, Guilherme? Então, vitória cheia de méritos do Miami e um Philadelphia em cacos nesse momento, né? Mas que até pouco tempo atrás é bom que se diga, né? Até pouco tempo atrás estava jogando um basquete bem interessante e, enfim, era cotado como um dos candidatos ao título até à frente do Miami. É bom que se diga, que se lembre também, né? Mesmo que seja o Doc, tem que ser lembrado disso. Até à frente do Miami, nas casas de apostas bem recentemente. Então, tem jeito, tem futuro, tem como, né? Tem o Tyrese Maxey, que é um jogadoraço em ascensão, que pode se tornar um jogador bem dominante dentro da liga, ainda mais do que ele já é, que tem números bem impressionantes nesses playoffs, na temporada inteira.
e deve continuar evoluindo, né? Então, a partir dele pode surgir coisa boa. Daryl Morey é muito inventivo e tem que remendar as arestas, viu, Guilherme? Quando o Harden chegou, estavam falando de Kobe e Shaq, né? Então, talvez eles estejam indo para esse caminho aí das farpas, né? É isso. Antes de passar agora para o Dallas e Phoenix Suns, eu quero sublinhar Nem aí precisa falar desse jogo, né? Pode. Jogo 7 a gente fala. Vamos falar daqui a pouco, mas antes, quero primeiro agradecer os apoiadores que chegaram, né? O André Almeida, Lucas, ele já era nosso apoiador, mas ele deu um upgrade sensacional, já tá no Giannis. Um abraço Grande muito Dedé. especial. Chegou brilhando, hein? Dedé chegou na Matheus late Balzari night, né? também fez isso, hein? Ele tinha deixado de apoiar um tempo e aí, agora voltou a apoiar intensamente o Belgradão e já tá no Giannis de novo, viu, Guilherme? O maior entusiasta do Quat. É isso. Ó, eu quero mandar um abraço aí também pro Maurício Scaglione, que chegou ontem, o José Barbosa, o Diogo Marcarini, o Rafa Giuliani, né? Nosso querido vascaíno, né? O Vascão vem, hein? O Vascão vem. Um beijo pro Rafa. Murilo Azevedo, John Marcon e Jonatas Cordeiro. Estamos lutando, Lucas. Estamos remando. Cara, o Jonatas O... Cordeiro acabou de apoiar, né? Tem uma hora que ele Foi. apoiou. Um salve pro Agora. Jonatas da nova geração, né? É isso, estamos lutando, né? Estamos remando aí. Teve o Peter House também, não foi ontem? Acho que foi ontem Foi o Rafa ou anteontem. Giuliani. Mas acho que teve o Peter House também, viu? Posso estar Boa, confundindo Peter aí, mas acho House. que teve. Se não teve, um beijo nele, né? Vou confirmar, conferir depois. Agradecer demais os que estão chegando, entenderam aí nosso apelo, nossa necessidade de voltar aí aos tempos dourados, né, Lucas? Como o Lucas já disse algumas vezes, nossa base de apoio caiu pela metade, né? Na verdade, quase metade, desde a pandemia, e estamos tendo bastante dificuldade para retomá-la, por isso fica o convite, orelo.cc/Café Belgrado é o caminho para você nos apoiar. A partir de R$ 9 mensais, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz de podcast, é muita coisa mesmo. A partir de 20, você vem para esse grupo maravilhoso, que é o Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo o Sono. O Giannis é uma sigla, para quem ficou em dúvida. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje eu não vou fazer muitos apelos, porque a gente tem pouco tempo agora de reta final, Eu vou fazer mas, muito cara, apelo, né? faz muito apelo então, você. Faz aí. Boa. Nós temos 223 apoiadores na Aurelo nesse momento e 86 no Apoia-se. Mais alguns por Pix e mais alguns por PicPay, né? Um pouquinho nesses dois casos. Então a gente tem aproximadamente aí 320 apoiadores e a gente tem uma base de audiência bem ampla, né? Então, se você gosta do Café Belgrado, puder ajudar, por favor, nos ajude. Estamos precisando manter o projeto aí e, quem sabe, até, Guilherme, expandir, né? É o grande sonho. Continuar crescendo, aumentando, né, a nossa presença, né? A gente está fazendo esses playoffs aqui basicamente episódios diários, porque a gente sabe que nesse momento está todo mundo olhando para a NBA, mas no dia a dia a gente não tem condição de fazer isso, né? A gente adoraria fazer isso e quer muito fazer isso, precisa da sua ajuda, do seu apoio. Então, Café Belgrado, né? Precisando de apoiadores, orelo.cc/Café Belgrado. Apoia o Belgradão, escuta pelo Orelo, que você vai ajudar já de alguma maneira. E é isso, vem com a gente. Suns e Vamos lá. Dallas, Guilherme. Lucas, vou falar a verdade, viu? Não estava muito esperançoso, não. Achava que estava com uma carinha de Suns esse jogo de Vou falar a ontem. verdade, eu tava esperançoso pra caramba, viu, Guilherme? Nós dois estávamos na mesma página aí, embora de lado diferente aí da arquibancada, mas ligados na mesma A gente fica paixão, né? junto, né? Fica junto na arquiba. É isso, é verdade. E, cara, foi mais uma atuação muito ruim do Chris Paul. Depois dos 37, Lucas, eu entendo que ele tá passando, viu? Eu Rapaz, tô. a média dele de 37 comparada com a de 36 Caramba, nesses playoffs. velho! Que festa foi essa, Chris Paul? Pelo amor de Deus, cara. O ataque do Suns não fluiu, né? Acho que a gente teve um pouquinho de dominator, mas Devin Booker também foi bem melhor defendido do que nos jogos que são em Phoenix. Ofensivamente, não foi aquele Dallas, vamos dizer assim, que matou todas as bolas possíveis, meio mágicas. Foi um Dallas que atacou bem, tocou forte e aí explodiu no terceiro período. Luka, mais uma vez, mágico. Dessa vez, a primeira vitória do Luka em jogo de eliminação, né? Ele havia já estado em duas situações de jogo de eliminação, mas as duas não deu bom. Dessa vez venceu.
as médias dele em jogos de eliminação são bem impressionantes, né? Sempre acima de 30 pontos, sempre acima de 10 rebotes, quase 10 assistências sempre. Mais uma atuação impressionante de Luka. É um jogador fora de série. Acho que cada dia que passa, mais gente entra no bonde. Menos a galera do Suns que fica meio chateada, né? Mas enfim. Luka, jogo 7, hein? Que isso, bom demais. Emoção, entretenimento, qualidade. Domingão tava precisando de um jogo 7, Lucas. Vamos ter. Tava precisando sim, viu, Guilherme? Cara, partida espetacular do Dallas Mavericks. Eu até comentei com você durante o primeiro tempo, Guilherme, que, cara, o game plan do Suns defensivamente não tá ruim aqui, né? O Dallas tá sobrevivendo de bola do Jalen Brunson, sobrevivendo de bola do Luka dentro e pouca assistência, né? Pouca movimentação, pouca bola de três, pouca turnover do Phoenix Suns. E aí as coisas começaram a desandar, né? Aí foi que o barraco. O barraco desabou demais. O Dallas encaixou a defesa no Devin Booker. O Devin Booker estava buscando aquela screen com o Luka, só que o Dallas fez uma espécie daquela wall, né? Que a gente vê com o Giannis, que a gente vê com o Ja Morant, e que a gente não costuma ver contra a equipe do Phoenix Suns, mas o Dallas conseguiu conter o Devin Booker com vários corpos, né? E os outros jogadores fazendo com jogadores que não estavam envolvidos, né, na defesa direta com o Devin Booker, fazendo a cobertura dos outros jogadores de maneira brilhante, né? Quando o Suns conseguia rodar a bola, o que não era tão comum, porque a defesa do Dallas estava sufocante, estava botando a mão na bola, estava incomodando os ball handlers, né? Quando o Suns conseguia rodar a bola, a rotação chegava, né? Então o que a gente viu foi um ataque do Suns sem encontrar o que fazer, sem encontrar um arremesso bom, né? Sem encontrar um arremesso livre. De vez em quando sobrava um mid-range para o Mikal Bridges, que quando não está caindo fica bem complicado. O DeAndre Ayton não conseguiu ser tão envolvido, não conseguiu nem ser tão envolvido, nem tão envolvente diretamente no pick and roll, né? Então o Suns teve sucesso ali no primeiro quarto. Quando a marcação dobrava no Book, ele soltava no meio ali para o Mikal Bridges, e a partir dali ele fazia uma jogadinha. E quando a jogadinha não era o mid-range dele, né? Porque não caiu. Mas teve uma sequência ali do Suns que foi boa nesse primeiro quarto. Mas depois, a partir do segundo quarto, a defesa do Dallas encaixou muito bem, e com o acúmulo de turnovers fica muito difícil de parar o ataque do Dallas, né? Porque o Dallas atacando em transição vai achar arremessador livre, vai achar jogador que mete bola, metendo bola. Então puniu o Phoenix Suns de maneiras impressionantes, né? De maneiras contundentes. E o Suns sai de Dallas, né? Não joga mais em Dallas nessa pós-temporada, com péssimo aproveitamento, né? Eu não sei se o time do Phoenix Suns chegou a 100 pontos em Dallas, né? Acho que fez 101 em um deles na reta final, assim, no garbage time. Mas de maneira geral foi uma defesa engolir um jogador. Ele não depende de uma bola de 3 pontos coletiva, né? Ele tem alternativas que outros times não têm. Ele tem o Chris Paul e o Devin Booker, que são magos do mid-range. Ele tem um big que tanto é bom no mid-range, como finaliza bem próximo ao aro, como faz muito bem as suas screens. Tem múltiplos jogadores capazes de agredir o aro, né? De tanto arremessam bem de fora, como são capazes de criar a partir do drible, mesmo que você não queira fazer isso o tempo todo. Cam Johnson faz algumas vezes, o Mikal Bridges faz, o Jay Crowder é capaz. Então é um time muito muito cheio de alternativa, e o Dallas conseguiu tirar todas elas, né? O Phoenix Suns não tem mid-range contra o Dallas. Aquela bola que o Chris Paul fazia o tempo todo no Valanciunas, né? O Dallas não dá. Saudade do Bobanzinho, viu, Guilherme? Podia ter Boban aí pro Suns atacar no pick and roll. Então vamos ver se o Dallas consegue transpor tudo isso que deu certo, né? Que dá certo em Dallas para Phoenix, né? Que foi o que não aconteceu nessa série até agora. Um jogo muito, muito bom do Luka Doncic, né? E a gente comentou aqui no jogo passado que se o Luka Doncic não for claramente o melhor jogador em quadra, as coisas complicam para o Dallas. E ontem ele não só foi o melhor jogador em quadra, como ele, sei lá, foi 2 vezes o melhor jogador em quadra. Assim, você botava 2 para dar um Luka Doncic, né? E foi muito, muito superior a todo mundo, defensivamente, ofensivamente, mentalmente, né? Acho que ele roubou 4 bolas, cara, umas 3 do Chris Paul. Cara, foi demais o que ele fez. Então, todos os méritos a essa equipe do Dallas, ao trabalho do Jason Kidd,
de treinador que ninguém entendia porque que o Dallas tinha ido atrás. Rapidamente ele se passou assim, um mago de playoff, né? Não só de playoff, né? O Dallas começou a vencer bem antes, né? É um cara que cria muitas alternativas, que faz ótimos ajustes, né? Então, uma escolha bem acertada. O LeBron já falou em outra ocasião, né, que o Jason Kidd era o único cara que conseguia chegar no nível dele de pensar basquete, né? Então, o Rondo também é reconhecido, né, por ter uma mente brilhante do basquete e tal. Mas o Jason Kidd, ele tem alguns fãs, Guilherme, por onde passou. Não são muitos, normalmente ele não sai deixando saudade, mas, por exemplo, quando ele saiu do Bucks, o Giannis saiu perguntando se ele... Pô, você quer que eu tente alguma coisa aqui para você ficar? Então, é um cara que tem os seus méritos de estar ali, não foi doideira do Dallas, né? Ele faz falta, pelo jeito fez falta depois de sair do Lakers, né? E agora consegue encaixar o seu primeiro trabalho ótimo na NBA. Ele teve alguns méritos na passagem pelo Bucks, né? Conseguiu desabrochar o jogo do Giannis, ajudar o Giannis a desabrochar o jogo dele, é melhor assim. Mas não tinha ainda tido aquele trabalho de assinatura, né? Aquele trabalho que, não, eu sou um cara que sou ótimo também fora das quadras, né? Então, quer dizer, não fora das quadras, ele não dá para chamar ele de ótimo, mas dentro da quadra como técnico, né? Como técnico, ele não tinha ainda encaixado esse super trabalho, e agora aparentemente sim, viu, Guilherme? Porque esse Dallas, ele tem o que ele faz, dá para replicar por mais algum tempo, né? Não fica decidido agora, nessa pós-temporada, se o trabalho do Jason Kidd é bom ou não. Ele tem mais anos aí para desenvolver o que ele começou agora. E, cara, só tem a ganhar esse elenco, né? Esse elenco do Dallas, você não pensa assim que é o máximo que um time consegue, né? Com um pouquinho de ousadia, você consegue peças para dar um upgrade nessa equipe e transformá-la ainda mais numa potência. Mas é um time para o agora também, viu, Guilherme? O que mostrou o Dallas em 2022 e o que mostra nesses playoffs contra o Jazz ficou meio tirado de pagode, mas é um time muito forte que venceu mais jogo do que a maioria das equipes nos últimos 3, 4 anos, né? Deve estar no top 5% da NBA. E o Dallas passeou por cima do Jazz, né? E agora pega o melhor time da temporada, o melhor time disparado da temporada, né? No recorte 21-22, e leva no mínimo para um jogo 7, possivelmente para uma eliminação dentro de casa. Pelo lado do Suns, Guilherme, é jogo de projeto, né? Se o Suns é eliminado aqui, não sabe se vai ter ano que vem melhor campanha, se vai ter a mesma chance, porque não é um elenco em ascensão, como é o do Dallas. Tem alguns jogadores que devem continuar evoluindo, que dão um salto, mas o seu principal jogador tá jogando como se tivesse 37 nesse momento, né, Guilherme? Então imagina depois de mais uma temporada, né? Mais uma eliminação desgastante na sua carreira. Então é um jogo meio de legado aí para Chris Paul, porque dessa vez ele tá jogando abaixo do Chris Paul dessa série mesmo, né? O Chris Paul de 36 dessa série deixou sua marca, né? Fez o torcedor sonhar, né? Fez o Dallas refletir. Então, dentro da mesma série, né? Nos últimos 4 jogos, ele ter os números que tem não condizem com o tamanho do Chris Paul, e essa eliminação pesaria muito pro legado dele, viu, Guilherme? Então, estou muito curioso para ver esse jogo 7. Eu tento vir aqui para o Café Belgrado me distanciando do torcedor, né? Vir aqui com análise mais efetiva. Mas é um jogo que está tudo em jogo. Vai ser bem intenso. Eu estou muito interessado nesse jogo 7 domingo. Já tuitei isso aí, Guilherme. Reserve o seu domingo, se prepare para um jogo 7 gigante, porque vai ter muita coisa em jogo. E é inacreditável pensar que se o Boston vencer hoje, a gente vai ter ainda Boston e Bucks no domingo. Caraca, mesmo dia, velho. Se tiver o do Bucks é às 4:30 da tarde, o do Dallas e do Suns não saiu o horário ainda. Tô atento aqui, não abriu ainda no app da NBA, pelo menos não vi o horário. Não sei se em algum outro lugar. Acho que se não tiver, talvez eles botem para 4:30, né? Ah, pode ser isso então. Lucas, o Jason Kidd, ele começa a temporada muito mal, até com umas ideias de mid-range de volta, etc. Foi uma coisa meio estranha no começo da temporada. E em dado momento o Luka carregava bem. Assim. O retrato do time era o Luka carregando. Agora, o retrato de hoje não tem nada a ver com o Luka
carregando um time de maneira milagrosa, vamos dizer assim. Acho que é um time com boas opções técnicas para fazer determinadas funções que o técnico preparou, né? Por exemplo, Maxi Kleber ser um bom defensor de pivô e um cara que espaça a quadra. O Red Bull que voltar a ser um cara que não é explorado na troca, né? Você não pode trocar o Max. Troca, defende qualquer um. Ele é um cara que mais toma dunk na cabeça aí da NBA, viu, Lucas? Se você olhar aí as dunks que ele toma, ele sempre tá humilhante. Mas, cara, porque ele pula em todas as bolas, ele não é muito, muito aguerrido e é um jogador de qualidade, né? Pararam de falar que ele nasceu na mesma cidade do Nowitzki, você já notou? Já tem outras coisas para falar do Maxi Kleber. Já estão dizendo que o Nowitzki nasceu na cidade dele, não, né? Não, aí também não, né? Mas já estão falando outras coisas, né? Tipo, é um bom defensor, um chutador de 3, né? Red Bull jogando bem, acho que já tem mais algum olheiro agora na cidade deles, Guilherme? Procurando o próximo. Eu tava vendo o box score do jogo passado, o último jogo 7 do Luka, né? Que foi um jogo que o Dallas refletiu pro Clippers ano passado. O Jalen Brunson jogou 10 minutos. Então, olha o que o Jason Kidd fez do Jalen Brunson. Porque, cara, basicamente, tecnicamente, um ano para outro, um cara que tem 23 para 24, 24 para 25, tem uma evolução que é natural, mas é mais o jeito que você usa o cara, né? Então dá para ver uma evolução gritante, né? Naquela partida, o Carlisle optou por Boban, ficou um tempão em quadra, porque parecia que era o único jeito de ter alguma vantagem ali. Bem exótico pensar hoje, né? A gente vê o Boban em quadra, parece absolutamente injogável, e faz um ano só. O Luka fez 45. Era esse jeito do Dallas, né? O Clippers jogava como esse Dallas joga, mais ou menos. Né? Se passava todo mundo, tirava os bigs. E o Luka foi para 45 e o Dallas não teve chance, né? Não teve chance. Aliás, o retrato era um pouco diferente, né? No jogo na série passada, porque o Dallas abre 3-2, o Dallas parecia que ia vencer a série e o Clippers encontra um jeito de atacar que não dá para o Dallas não consegue. Você vê o que o Jason Kidd faz hoje, cara, é uma série que você começa a discutir se ele não conduziu melhor nos playoffs o time recentemente do que o Rick Carlisle, e que é um cara que para mim é incontestável, um dos grandes técnicos da NBA. Então, isso mostra bem como dentro da própria temporada o técnico se constrói, se prova, tenta coisas aqui, tenta coisas ali, mas chega no playoff. Também, né? O Luka também. Chega no playoff. O Doka, assim, não, eu digo assim, o Luka também, no sentido de que, cara, fazer 48 não vai me dar a vitória necessariamente. Talvez o jogo me peça isso. Talvez o jogo de ontem, Lucas, pedisse. O Luka saiu cedo e do jeito que estava desenhado o jogo ali, talvez precisasse que o Luka fosse mais para um contra um, maltratasse. Quando o técnico opta por defender as ajudas e te provar mais, né, exigir mais de você, você tem que tomar decisões, tem que pontuar muito. O Luka é um assassino das áreas, mas ele tem encontrado outras maneiras de jogar. Acho que, sobretudo, sair um pouco da bola em alguns cenários, onde deixar o Jalen Brunson cuidar um pouco mais, agredir um pouco mais, porque mesmo que a bola não caia, é uma posse a menos que você tá ali tomando pancada, que você não levou, você tá no jogo, você tira o seu marcador do espaço, então acho que ajuda bem. Acho que o Jalen Brunson bem é um fator. Acho que o Dinwiddie é um cara que ainda não explodiu nessa série como pode, viu? Acho que teve bons jogos. Acho que o jogo 4 dele foi muito bom, mas ele tem mais do que a gente já viu até agora. Ontem ele até matou algumas bolas. Esse Dallas é muito perigoso. É muito perigoso. Chegou ao jogo 7. Tem cara de limite, né? Tem cara assim, cara, jogo 7, na semifinal de conferência contra o Suns. O Dallas foi longe demais. Acho que ninguém vai falar que o Luka não levou o time longe de novo, né? Pelo terceiro ano seguido, o Luka faz coisas espetaculares. De novo, não acho que seja o cenário o Luka carregando um monte de animais, embora acho, que o pessoal sempre falava da Arca, né? Embora acho que tecnicamente é um time fraco, é um time que é fraco, mas o técnico soube usar esses caras estão fazendo um jogo duro. Eu acho que se você fizer um paro ímpar aqui, o time do Suns talvez não vai ter o primeiro escolhido daí. Mas os próximos 6 talvez sejam escolhidos do Suns. Mas não parece em quadra. Né? Não parece em quadra. Na série não parece. Na série jamais seria. Mas antes de começar a série, sei lá, antes de começar a temporada. Mas isso em quadra não parece. Né? O Jalen Brunson parece ótimo. O Maxi Kleber parece ótimo. Dorian Finney-Smith parece um dos melhores jogadores do mundo. Então, cara, isso é trabalho, né? Isso é aproveitar que a sua estrela, se bem defendida num contra um, com as ajudas, etc., cria muito espaço e fazer com que esses caras saibam.
Porque não é só matar bola livre, é matar bola livre chutando absolutamente veloz, na posição que tem o melhor aproveitamento. Cara, é muito difícil jogar como o Dallas joga. Não é só o chutador ficar paradinho ali esperando para fazer um movimento. O Luka tem que achar os ângulos de passe, que o passe chegue perfeito, e Bullock, Kleber, Dorian Finney-Smith, eles têm que chutar numa velocidade assustadora. Se você vê o movimento de chute desses caras, é muito bonito de ver. E aí, Lucas, acho que deve ter trabalho também de comissão técnica, né? Especialista aí de arremesso, a NBA tá cheio disso, né? Porque a evolução, o salto de qualidade que esse time dá tecnicamente para executar algumas funções é um negócio de louco. E não se fala mais sobre o lance do Suns atacar o Luka o tempo todo, né? Porque, cara, tem ajudas, tem decisões técnicas, tem decisões táticas no sentido de estratégias de jogo. Isso é, mais uma vez, esse é o trabalho do técnico, né? Isso não é o Lucas se superando defensivamente. Ah, hoje eu vou defender muito melhor. Não é isso. Claramente ele pode defender muito melhor, mas não é isso que aconteceu. O que acontece são estratégias sendo colocadas em quadra. Grande jogo, grande série. Você tem destaque final? Essa última coisa, né, Guilherme? O Dallas, nas partidas que venceu, sempre uma grande discrepância em bolas de 3 pontos, né? Ontem foram 10 bolas acertadas a mais do que o Phoenix Suns. E jogo 7 tudo pode acontecer, velho. Jogo 7 é o jogo que se vence, né? Não se joga. E o Dallas vai entrar com o melhor jogador da série, né? O melhor jogador da série é o Luka, é o melhor jogador em quadra. Normalmente em jogo 7 isso faz diferença de maneiras que você não tá acostumado, né? Então, bem curioso aí para ver o que vai acontecer no jogo 7. Bem animado também, né? Quem passar vai ter a minha torcida aí pro restante da competição. Então, e espero que a sua também, né, Guilherme? Que seja um Café Belgrado reunido aí depois dessa série. Será que a gente volta junto ainda? Tão desgastante, tão pesada. Meu destaque final, Guilherme, não pode ser outro, né? Poderia, né? Porque eu sou livre para escolher o destaque final. Mas eu não permito que seja outro, né? Apoia o Café Belgrado precisa muito da sua ajuda. E que se você for fazer uma bet, é na KTO, lá na Tabum, Guilherme, que a gente está fazendo live todos os dias, e muitos desses dias com prêmios. A gente faz um quiz, né, uma brincadeirinha lá, normalmente tem perguntas sobre o podcast, perguntas sobre a NBA e tal, e a Tabum paga R$100 para o vencedor todos os dias, né, de terça a sexta. Então fica o convite aí para vocês participarem. Mas além disso, a KTO costuma mandar um voucher de R$30, né? Então cola lá na live. Se você não ganhar nem o quiz, nem o voucher, vai lá na DM da KTO e fala: poxa, eu sou um ouvinte do Café Belgrado, adoraria receber uma free betzinha, né? Então são 3 opções aí, 3 alternativas para você se dar bem. A melhor delas, com certeza, é estar junto do Café Belgrado, né? Então, 18h45 lá na Tabum. Se for fazer bet na KTO, se for adquirir uma camiseta, o Odyssey. E, por favor, apoie o Café Belgrado, orelo.cc/Café Belgrado. É isso, não vou adicionar não, porque é uma informação fundamental. orelo.cc/Café Belgrado. A partir de R$9 você tem acesso a muito conteúdo de podcast e, sobretudo, você continua contribuindo aí com o Belgradão. O melhor apoio é o de 20, né, Guilherme? Vem para os Giannis e vive vidas, né? Dentro do Giannis intensamente. Isso, mas o 9 é bom também. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que você ouviu o Belgradão, hein? Valeu demais, forte abraço.